Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus, amém. Um Feliz Natal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. O Senhor esteve me pedindo para que falasse sobre arrependimento de pecados, então nesse dia estarei falando sobre isso. Amém, irmãos, glórias a Deus. A primeira palavra que vou ler está em Lucas 5, 31, 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos, glórias a Deus. Estarei lendo, então, depois, justificando na palavra, amém. Aquele o qual não se arrepende de seus pecados será conduzido à morte eterna. Agora aquele o qual se arrepende de seus pecados será conduzido à vida eterna com Cristo Jesus. Ele te conduz nessa vida a fazer o que é reto e justo, trazendo para ti momentos de alegria ainda aqui na terra, momentos de felicidade com Cristo. Você que se sente triste, abatido, angustiado, aflito, busque a libertação da maldade, da espiritualidade que é Satanás. Ele te conduz à morte eterna, ajudando a ti com toda sorte de erros e pecados. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resista à tentação da carne, pois ela te conduz à morte eterna. Quando você cobiça algo de alguém, quando você se entrega à luxúria, lascívia, imoralidade, pecando contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Se você não se arrepender, gera morte eterna. Quando você adora imagens de escultura, quando você faz dessas imagens um Deus para você, e você se ajoelha perante essas imagens em adoração, não só gera morte eterna, quanto gera muitas enfermidades no seu corpo físico. Toda sorte de bênçãos lhe será concedida se guardares os mandamentos do Senhor, o qual inclui: amarás a Deus sobre todas as coisas, e só a Ele darás culto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não pecando contra a santidade que é Deus. Não fazendo para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cuidar para guardar o dia de sábado, o qual o Senhor deixou para descansar. Honrar o teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas dos outros, do próximo. Quando todos esses mandamentos serem cumpridos, será abençoada toda a tua geração até 1000 gerações. Agora, quando não obedecer, será amaldiçoado até a terceira e quarta geração. E seus filhos continuarem no erro da geração, nunca serão abençoados. Então estarão gerando a morte eterna a toda sorte de enfermidades que você pode estar a fazer por causa da desobediência. Por não guardar os mandamentos do Senhor. Muitos falam que as leis foram mudadas. Elas até foram mudadas por mãos humanas. Mas Jesus ele veio para cumprir e não para revogar a lei. Como diz na palavra, eu não vim para mudar e sim para cumprir, porque da palavra não se pode mudar nem um i ou um tio.
Aquele o qual muda a palavra do Senhor terá também pagar pelo qual o fez, confundindo todos os humanos da terra, fazendo-os acreditar em outras coisas que não são verdades, fazendo com que as pessoas fossem conduzidas ao erro. Isso é abominável ao Senhor. O Senhor te conduz a toda sorte de bênçãos, se fiéis a Ele for, se obedientes a Ele se cumprir os seus mandamentos. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar justificando a palavra. Vamos começar com o Velho Testamento. Amém, irmãos? Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás, perdão, irmãos, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, irmãos? Aí, eles falam que a lei ela foi mudada, né? Então, vou estar lendo primeiro sobre a lei. Vou estar lendo Mateus 5. Ela não foi mudada. O Senhor apenas aumentou mais uma, né? E mudou algumas coisas porque ele veio por nós. Mas não mudou a lei. Apenas acrescentou. Amém, irmãos? Mateus 5, do 17 ao 20. Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus.
Amém. Então aqui nessa palavra, Jesus diz que ele não veio para mudar, e sim para cumprir. Amém, irmãos, glórias a Deus, aleluia, Senhor, santo é o teu nome. Está lendo uma outra palavra aqui. Aí na palavra fala da graça, né? Que pela graça nós somos salvos hoje. Mas se não tivesse a lei, não teríamos como ser julgados, não é mesmo? Eu vou estar lendo aqui algumas partes, porque é muito grande, né? Portanto, Romanos 5, 12, 13. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, que foi Adão, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Amém, irmãos? Então, se não há lei, não há pecado. Então, nós tivemos uma lei para cumprir aqui. Vou estar lendo Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, quer dizer, Jesus, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, irmãos? O 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém, irmãos? Aqui está nos falando um pouco sobre os desejos da carne, para que nós não venhamos a estar nos deixando nos levar pelos desejos da carne. Romanos 6:17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora, porém, 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Aqui nos fala que pela graça nós somos salvos, né? Mas se não tivesse uma lei, nós não teríamos pecado. Aí fala, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Aí bota aqui, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então aqui nos fala que de modo nenhum, pela graça, nós devemos pecar contra a lei.
E sim, nós devemos cumprir toda a lei que são os mandamentos do Senhor. Justo o mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Vou estar pegando aqui. A lei e o pecado. Quem diremos, pois? A lei? Pecado? De modo nenhum. Mas eu não terei conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, que são os mandamentos, né? Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento me mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui fala que a gente não faz, a gente acaba obedecendo o pecado, né, o desejo da carne, e falando que aqui detesta, né? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Porque quando a gente está na lei, se a gente pecar seguindo o desejo da carne, é como se a gente estivesse confessando o nosso pecado, mas ainda em carne, mas tentando sempre nos redimir deles. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, nós somos pecadores. Então, quando o Senhor nos transforma, nos arrependemos dos nossos pecados, esses pecados o Senhor vai removendo de nós, Ele já não vai mais habitar em nós, vai nos trazendo a santificação, a pureza, a limpeza. Amém, irmãos? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, às vezes a gente quer estar sempre em santidade, mas a gente acaba pecando, acaba fazendo alguma coisa que não é legal, não é bem visto aos olhos do Senhor. Então, com o pecado que está impregnado na carne, esse sim a gente faz. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí, pela lei, a gente vê que estamos pecando, não é, irmão? Se não houvesse lei, a gente não saberia que estaríamos pecando. Graças a Deus, temos a lei, que pelo menos a gente sabe e pode estar nos convertendo, pode estar nos corrigindo, para não estarmos pecando, né? Para podermos estarmos todos reunidos um dia com o Senhor. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha aqui, irmãos. A gente guerreia contra os desejos da carne através da nossa mente, para podermos entrar em santidade. É uma guerra diária contra os pensamentos imorais, contra os pensamentos de pecado, de lascívia, de luxúria, pensamentos de maldade. Lutamos todos os dias contra esses pensamentos, tentando buscar a santidade de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então a carne, ela é escrava do pecado, mas com a mente escravo da lei de Deus. Então nós transformando a nossa mente, removendo o pecado, tentando remover, a gente consegue, né, irmãos, sermos livres do pecado. Aqui antes foi falado, né, se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Nós devemos nos sujeitar a Deus, estar com Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Então aqui a palavra nos incita a limpar o nosso coração, a nos arrepender dos nossos pecados. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aqui é Tiago 4, 7 e 8. Amém, irmãos? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, todas essas coisas são os frutos da carne. É o fruto da desobediência, é o fruto do pecado, o qual nós devemos nos livrar. Amém, irmãos? Do qual nós devemos nos arrepender, do qual nós devemos remover das nossas vidas. Se quisermos, então, estar nos purificando, nos santificando, nos preparando para um dia estarmos reunidos no céu. Amém? Isso é Gálatas 5, do 16 ao 26, eu estarei lendo. Eu já li até o 21, que fala sobre as impurezas, as coisas da carne, né? Então agora estarei lendo o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, aqui diz que a gente deve matar a carne, com as suas paixões e concupiscências, que são os desejos da carne, né, que traz o pecado. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui nos fala que quando a gente vive do Espírito, a gente não deve nos vangloriar por fazer as coisas para o Senhor, por estar obedecendo ao Senhor, estar vivendo da maneira que o Senhor quer e que nós também gostamos de estar fazendo, sendo transformado pelo Espírito, porque olha a diferença do mal e do bem, olha a diferença do fruto da carne e do fruto do Espírito. Quem vive no fruto da carne não tem amor, ele tem ódio, tem ira, tem ciúme, tem raiva. Mas o fruto do Espírito tem amor, tem alegria, tem paz, longanimidade. Isso são coisas verdadeiras, não tem maldade. Aquele que tem maldade não tem nem domínio próprio, não tem os dons do Espírito. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O Senhor é justo, justo juiz. Ele é o nosso Salvador. Eu espero estar trazendo uma boa palavra para vocês, como ele me pediu, para falar sobre arrependimento dos pecados. Amém, irmãos? Glórias a Deus. João, 1 João 3, 21 ao 24 fala sobre o que Jesus acrescentou, né? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém, irmãos? Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Jesus, nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje. Amém. Também temos uma palavra em Ezequiel 3,19. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então, assim, quando a gente vê que alguém está em erro, está em pecado, a gente vai lá, alerta, né, para que não faça, para que tente mudar, tente se arrepender dos seus pecados. Essa palavra aqui, o Senhor nos avisa para avisar as pessoas, às vezes ele dá uma palavra, a gente vai lá e fala para a pessoa, faz assim, faz assado. Foi o Senhor que disse. Então a gente fala, e aqui nessa palavra diz que ele morrerá na sua iniquidade, no seu pecado, mas nós salvaremos a nossa alma. Quando avisamos
ele do pecado em que ele está cometendo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje. Então aqui ela nos fala sobre os mandamentos, ela nos fala sobre a graça, ela nos fala sobre o arrependimento dos nossos pecados, ela nos fala de todo os desejos da carne que traz a morte. Ela nos fala sobre o Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito que nos traz vida. São tantas coisas, não é, irmãos? Sobre todos os mandamentos. Ela nos fala para amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. A palavra hoje foi bem grande, muitas palavras, não é mesmo? Mas o Senhor nos fala para nos arrepender dos nossos pecados. E as consequências de pecarmos e as consequências de não pecarmos. Se nós pecarmos, teremos morte eterna se não nos arrependermos, amém? Mas se nos arrependermos, teremos vida eterna com Cristo Jesus. Então, Ele veio para que nós tivéssemos vida eterna. Ele não veio para mudar a lei. Quem crê e ser batizado e arrepender dos seus pecados e ser transformado, porque depois que a gente é batizado, a gente tem que buscar a transformação em Cristo Jesus, buscar a pureza, porque são muitas as coisas que foram gerando dentro de nós durante a vida, que nem disse a palavra, que a gente foi gerando pecados, né? Muitas coisas erradas, os desejos da carne, sem conhecer o que é os verdadeiros frutos do Espírito, que hoje nós conhecemos, porque a palavra ela nos fala. Então, através dos frutos do Espírito, adquirimos a santidade, através do Espírito Santo de Deus que vivifica em nós, que devemos buscar a sua presença todos os dias, nos traz a santificação para estarmos todos juntos um dia, né? Nosso maior desejo é estarmos todos reunidos um dia na presença do Senhor. E se morrermos, pelo menos termos uma esperança de que um dia ressuscitaremos no Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus, eu tenho esperança. Você tem esperança, irmãos? Vamos ter esperança que quando a gente for deste mundo, a gente tem uma esperança que o Senhor irá nos ressuscitar. E se nós estiver transformados, arrependendo dos nossos pecados, tentando não cometer mais, segurar a nossa língua para não falar mal contra o nosso próximo, amando o nosso Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo, tentando nos corrigir, crendo sim que existe um Deus acima de tudo e de todos, alguém a quem nós temos esperança. Seríamos de nós sem ter esperança de um Cristo, o qual veio, morreu por nós, nos deu a oportunidade de salvação e foi nos preparar um lugar, o qual, quando ressuscitarmos, iremos, né, estar com Ele. Ele nos julgará, sim, pelos pecados que cometemos na terra, aqueles quais nós não nos arrependemos. Venhamos estar nos arrependendo em vida, para que Ele não venha nos julgar. Amém, irmãos? Que não fique um sequer pecado escondido, que o Senhor
nos lembre dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, para que nós não venhamos a morrer em pecado, ainda com aqueles pecados ocultos, né? Que o Senhor venha estar nos lembrando para que nós venhamos estar nos arrependendo verdadeiramente e não cometendo mais. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu espero que eu tenha esclarecido bem a palavra. Se eu não esclareci outro dia, o Senhor me dará ela novamente. E arrependemos dos nossos pecados, porque eu quero a salvação e você quer, irmãos? O único que faz com que nós nos arrependemos dos nossos pecados é o Espírito Santo de Deus. Então eu peço a Deus que Ele continue trabalhando em nós para nos trazer a santificação e também o arrependimento dos pecados. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar orando neste momento, agradecendo a oportunidade. Amém, irmãos? Respirem fundo. Mais uma vez. Três vezes, irmãos. Vamos estar orando. Então, fechem seus olhos, entramos em concordância na mesma oração. Amém? Pai querido, Pai amado, nós lhe agradecemos pela oportunidade da vida, de mais um dia de vida, Pai. E agradecemos por todos estarmos reunidos em Teu nome, por cada um que estiver ouvindo essa palavra, eu vos agradeço pela vida e pela família dessa pessoa. Que o Senhor venha estar abençoando, guardando, livrando de todo qualquer mal. Que hoje, em dia de Natal, sejam todos felizes e reunidos em família. Que as trevas não consigam interferir, não venha com confusão, nem intriga, nem fofoca, nem mentiras. Que tudo isso venha cair por terra. Todo mal caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor toque do fio de cabelo à planta dos pés, que as pessoas sejam restauradas, transformadas, curadas e libertas. E livres dos desejos da carne. Livres das tentações deste mundo. Livres das armadilhas e ciladas preparadas pelo inimigo para caírem em tentação, caírem nos desejos da carne. Livre-nos, ó Pai, se for da Tua vontade, em nome de Jesus. Eu vos peço, Senhor, que o Espírito Santo vivifique em nós e que Ele venha estar nos lembrando dos nossos pecados, dos nossos erros, até mesmo aqueles ocultos, para que nós venhamos estar nos arrependendo de cada um deles, Pai. Eu te peço, transforma-nos, ó Senhor, de dentro para fora, limpando-nos, santificando-nos, para que nós venhamos estar reunidos um dia no céu junto contigo, Pai, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossas iniquidades, ó Senhor. Faz de nós servos bons, retos, fiéis e justos perante Ti. Que venhamos tudo que viemos fazer seja agradável a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, fica conosco, vá à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda. Seja para sempre nosso, Pai. Nosso guia, nosso mentor, nosso protetor, para sempre nosso mestre. Em nome de Jesus, que essas palavras não sejam minhas, mas sejam suas, Pai. Que todo aquele que ouvir essa palavra, eles venham aceitar como verdadeira, porque está na Bíblia. Pai, eu te peço, no nosso livro sagrado, Pai, eu te peço que o Senhor venha estar conosco todo o tempo, ministrando suas palavras em nós, registrando elas em nosso coração, para que mesmo que a nossa mente esqueça, mas o nosso coração ele não esqueça, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, lava-nos com o sangue do Cordeiro, nos conduzindo à vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz em nós um caminho novo, reto, justo perante Ti. Abre portas onde não tem portas. Abre o céu, Senhor, sobre este lugar. Que os anjos desçam. Seu Espírito Santo permaneça em cada um de nós. Sejamos cheios da graça e do favor do Senhor. Cheios de bondade e benignidade. Cheios dos dons do Espírito. Que venhamos respeitar uns aos outros. Venhamos ser cheios do amor. Cheios de vida. Longânimos.
cheios de sabedoria, entendimento, discernimento. Pai, que venhamos ser cheios da Tua graça. Em nome de Jesus. Pai, perdoe-me se até agora nós tenhamos compreendido a Tua palavra de uma forma errada. Nós tenhamos servindo a outros deuses. Perdoe-nos, Senhor, se nós nos ajoelhamos perante estátuas, perante imagens de esculturas. Perdoe-nos, Senhor, se nós pecamos contra Ti e contra o Espírito. Perdoe-nos, Senhor, se entendemos a Tua palavra errada, nos entregando aos ensinamentos dos homens, aos ensinamentos do mundo. Perdoe-nos, Senhor, se pecamos contra os Teus mandamentos, se pecamos contra Ti, se não guardamos a Tua palavra, se não amamos o nosso próximo, se não amamos a Ti em primeiro lugar. Perdoe-nos, Senhor, se nos ajoelhamos e fizemos orações a outros deuses, fazendo de estátuas, de feitiçarias, fazendo coisas que não têm Te agradado, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, faz um milagre em nossas vidas, restaura-nos de dentro para fora. Em nome de Jesus, restaura nossas vidas, nossos casamentos, nossa saúde, que venhamos ser restaurados, transformados, curados, libertos pelas Tuas mãos, ó Senhor. Só o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta. E eu creio que o Senhor neste momento está tocando na vida de cada um dos meus irmãos e que eles estão sendo renovados, estão sendo transformados, estão sendo curados e libertos de todo e qualquer mal, de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer transgressão. Sejam curados, sejam libertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Que todos venham sentir a Sua presença, ó Deus, serem renovados em nome de Jesus. Eu consagro esse dia ao Senhor, peço que o Senhor vá à frente de tudo que formos fazer, que Ele seja o nosso guia e que à frente o mal não consiga nos tocar, porque Ele vai à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. Que a palavra do Senhor desse dia nos sirva como direção para arrependimento dos nossos pecados, para convertermos a Cristo Jesus, para nos ajudarmos a mantermos no caminho sem nos desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda, e sim nos rendemos sempre aos pés do Senhor. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluias. A palavra diz aqui: cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem vos suceda e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Deuteronômio 5, 32, 33. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Então a palavra ela nos diz para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, nos mantendo sempre na linha reta que é Jesus, no caminho o qual Ele nos designa. Amém. Glórias a Deus. Então eu peço que Deus abençoe esse dia, abençoe a sua casa, a sua família, e que todos sejam para a honra e a glória do Senhor. E eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare, irmão, se assim for do seu coração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaremos consagrando o nosso copo com água, amém? Peguem seu copo com água. Vamos estar consagrando. Hoje a palavra foi bem longa, né, irmãos? Glórias a Deus. Era necessário.
pegar o seu copo com água, irmãos, vamos estar consagrando ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós consagramos essa água a Ti. Pedimos que o Senhor venha estar purificando essa água, colocando sobre ela tudo que o nosso corpo físico precisa para se manter forte e saudável. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor coloque restauração, vida, saúde, que o Senhor venha estar colocando vitaminas, minerais, sais minerais, proteínas e tudo o quanto o nosso corpo precisa para se manter livre do pecado, porque o Senhor é quem pode nos livrar do pecado. Então, através dessa água, que essa água seja assim, uma água milagrosa, uma água sobrenatural, uma água vinda do Senhor para nós, para a purificação do nosso interior, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Bebamos da água consagrada ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém, irmãos. Um Feliz Natal a todos. Que esse dia a sua família seja recebida e livre de todo o pecado pelas mãos do Senhor. Que o Senhor, sim, que vocês sintam a presença do Senhor. Amém? Nas suas casas, nas suas famílias, que Ele esteja aí convosco. Que todos sejam bem recebidos em sua casa. Que você seja cheio do amor do Senhor. Perdoe, irmãos, aqueles que você precisa perdoar, para você ser livre e para que essa pessoa seja livre também. Amém? Glória a Deus. Das vezes falamos ou fizemos coisas que não agradam ao Senhor, até mesmo não agradam a nós, como disse na palavra. Às vezes falamos coisas que podem magoar alguém, né? Então, que essas pessoas venham estar nos perdoando e que também nós perdoamos a todos aqueles que nos magoaram, nos tornando, então, um Natal feliz em Cristo Jesus, cheio de paz, amor, união, bondade, respeito, benignidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Te rendemos graças, Senhor. Gratidão. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Amém, irmãos. Glórias a Deus. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E que a vontade dele prevaleça na tua e na minha vida. Amém? Ele te ama. Jesus, ele te ama. Por isso, me pediu hoje para trazer a palavra do arrependimento dos pecados. Porque Ele quer a sua vida. Ele quer que você tenha vida e saúde, mesmo aqui na terra. Porque o salário do pecado é a morte eterna. Ele quer que você tenha vida e vida eterna, vida em abundância ainda aqui nessa terra. Amém? E que você seja feliz em Cristo Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, cheio dos dons do Espírito que traz vida. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe a tua casa, a tua família, a tua entrada e a tua saída. Amém. Tudo que tu fizer prospere. Em nome de Jesus. Irmãos, eu peço que compartilhem este canal, se inscrevam, abençoem esse canal. Se sentirem, dê um like. Compartilhem, dê um like, se inscrevam, abençoe. E também deixem seu pedido de oração, se precisarem, amém? Eu estarei aqui orando por vocês na madrugada. Aquele qual pedir em oração, estarei orando, amém? Glória a Deus. Que a tua vida e a minha seja para servir ao Senhor, para buscar vida em abundância aqui mesmo, nessa terra. Saúde e amor, muito amor. Que Deus multiplique o amor na tua casa, na tua vida e na tua família. A palavra foi longa hoje, mas foi necessária, foi da parte do Senhor, foi o que Ele quis que fizesse e assim foi feito, da maneira e da vontade dEle. Amém, irmãos, glórias a Deus.
Até mais tarde, se da vontade do Senhor for. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Deus te abençoe. Jesus te ama, não se esqueça.